destra do Pai de Judá, ele é o leão. Os anjos o adoram e lhe rendem o louvor. Raiz de Davi, estrela da manhã, onisciente, onipotente, onipresente, o Alfa e o Ômega, que ao terceiro dia saiu da tumba fria com a chave do inferno e da morte em suas mãos. A terra tremeu, o mundo parou, a cabeça da serpente Jesus esmagou e falou com autoridade para o inferno escutar. A igreja é minha, ninguém pode tocar, ninguém pode tocar, ninguém pode tocar, ninguém pode tocar. Graças a Deus, esse é o nosso Deus, né, que nos guarda, que livra e cuida da sua igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um hino da harpa, depois vamos ouvir mais uma palavra de oração pelo diácono Michael, vai estar orando também com a igreja, em seguidinho após esse louvor, já pode se dirigir aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? É 193 da harpa, os irmãos conhecem bem, vamos ajudar a louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
Jesus virá. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Logo após vamos ouvir também um louvor pela Clarice nessa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja passa, Senhor, amém? Oramos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Nesse momento nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, te exaltamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, a qual já se faz presente aqui nesse lugar, ao qual nós já podemos sentir a presença do Senhor em meus louvores, o Senhor se movimentar, Senhor, em cada voz que é entoada a Ti, Senhor, como adoração. E nós viemos aqui, Senhor, com o único desejo, intenção de agradecer, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor fez no decorrer da campanha, pelas muitas vezes que o Senhor falou ao nosso coração ao longo da semana, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem concedido a nós, Senhor, pela Tua graça, permitido de nós estar aqui, reunidos para louvar ao Teu santo nome, Senhor. E no nosso coração só há esse desejo de poder adorar e agradecer, Senhor, pela maravilha que o Senhor é. E por isso, desde já, nós te pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, pois ele é feito com o nosso coração em espírito e em verdade. E te pedimos que Teu Espírito venha trabalhar grandemente em nossos corações, Senhor. Quem sabe alguém que chegou aqui, Senhor, com o coração entristecido, que possa encontrar alegria, Senhor, na Tua presença, que possa encontrar respostas, Senhor, para as suas perguntas através da Tua palavra. Por isso nós te agradecemos por tudo e te peço que continue usando os irmãos e aquele que estará pregando a Tua palavra. Por isso eu entrego nas Tuas mãos e peço que seja feita a Sua vontade. Para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração vem
Graças a Deus. Vamos ouvir também a Nica nessa noite, vai estar passando à frente, louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus. A Nica, pode passar aqui. Vai estar louvando o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois também vamos ouvir o Henrique e a Daniele também adorando o nome do Senhor neste culto de agradecimento, né, pela campanha que tivemos por 7 domingos, onde Deus se manifestou grandemente neste lugar, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Canta um louvor bem conhecido, bem animado, os irmãos me acompanham. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mesmo a esperança morta, ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Como escrevi, o jovem reviveu. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Estava morto, já fazia 4 dias, também já tinha morrido a esperança de Maria. De repente chega o mestre e disse com voz de amor: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado por causa da multidão. Subiram pelo telhado, chegando em frente ao mestre. Simplesmente ele falou: levanta da cama e anda. E o paralítico levantou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir. Ele opera coração sem precisar de bisturi.
Glória a Deus. Salve da igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém? O homem das mãos furadas está passando por aqui. E eu já posso sentir o cheiro de milagre que ele deixou. Amém? Aleluias. Você só ouve falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de virtude, cheiro de unção, tem cheiro de vitória pra cada irmão, tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como o vento, e quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, podes confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, e tem milagre acontecendo na tua família, e tem milagre acontecendo lá na faculdade, e através do teu milagre tu vai ganhar vida. E vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade e jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso, você responde, isso é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é tremendo e trabalhar bonito, faz coisas impressionantes além do possível. Como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostrar que Ele é, querendo atrapalhar e colocar o pé. Ou Ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Recebe, recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe graça. Deus vai agir na tua causa. Recebe ouro, recebe prata, recebe força, recebe unção. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor, aleluias. Vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade e jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso, você responde, isso é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito e trabalhar bonito, faz coisas impressionantes além do impossível. Como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostrar que Ele é, mas estão querendo atrapalhar e colocar o pé. Ou Ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Agora vai. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe brasa. Deus vai agir na tua causa. Hoje é renovo para o seu povo, hoje é mudança na tua vida. Hoje começa uma nova história, hoje é milagre.
Aleluias. Aleluias. Hoje é milagre, Raíssa. Hoje é milagre, irmão Ronaldo. Receba o milagre de vocês. Eu não sei o que vocês estão orando, mas hoje vai ter milagre, amém? Graças a Deus. As palmas bem fortes para Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos convidar o diácono Pedro nessa noite, né? Já vai estar encaminhando a segunda parte ao pastor Rogério, que vai estar na direção de Deus, amém? Está tudo nas mãos do Senhor, aleluia, e Deus tem bênção e muita vitória ainda para cada um de nós neste lugar, amém? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmão, hoje é culto de quê? De ação de graças. E você já agradeceu hoje pelo que Deus fez na campanha? Ah, mas Pedro, Deus não fez nada. Então vira crente e comemora e agradece o que Deus fez na vida do teu irmão que está do teu lado. Amém? Então agora eu convido você a abrir seu coração e fazer uma oração de agradecimento a Deus. Só que diferente. Você não vai só agradecer o que Deus fez para você e para o seu irmão ao decorrer dessa campanha. Mas você vai agradecer o que Ele irá fazer ainda hoje. Amém? Porque nós somos crentes ao ponto de já agradecer aquilo que Ele ainda nem fez por nós. E isso nos mostra a nossa fidelidade, a nossa confiança que nós temos no nosso Senhor. Então abra o seu coração. Se você sentir de levantar as suas mãos, levante. Se você sentir de colocar a mão no seu coração como um ato de agradecimento a Ele, faça isso. Se você sentir de abraçar o seu irmão do lado, faça. Mas abra o seu coração para Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez na sua presença estamos aqui, gratos por essa oportunidade, Pai. Gratos porque o Senhor falou conosco, o Senhor operou milagres, o Senhor repreendeu e curou a ansiedade e a depressão. Deus, somos gratos porque nós vencemos essa batalha. Também somos gratos, Jesus, porque sabemos que irás fazer algo tremendo, tremendo, tremendo em nosso meio nessa noite. Somos gratos porque sabemos, Pai, que o Senhor falará ao nosso coração, com palavras de ânimo, com palavras de exortação, Senhor, de atenção, de doutrinas, mas o Senhor falará conosco e por isso somos gratos. Somos gratos porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesse momento, celebrando a Ti, glorificando a Ti, rendendo graças e louvores a Ti. Sabemos que irás falar conosco e já queremos dar graças a Ti por isso, Pai. Colocamos tudo em Suas mãos para a honra e glória do Teu nome, gratos a Ti, Jesus. Amém. Irmãos, alegria estar nessa noite na casa de Deus, em um culto de agradecimento por tudo que Ele tem feito e tudo aquilo que ainda nós haveremos de receber hoje nesse lugar. Sei que você já tem recebido da parte do Senhor por meio dos louvores que estão sendo entoados a Deus neste lugar. Amém? E da mesma forma quero desejar a todos bem-vindos, de uma forma especial, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook hoje, somente pelo Facebook, porque não conseguimos ativar ainda muitos aplicativos devido do que aconteceu conosco, né? Até aproveitando esta live que os irmãos estão conectados conosco, a gente foi alvo essa semana, né, de um golpista, viu? Então a gente ficou ali, muitos irmãos, muitas pessoas conhecidas recebendo solicitação de dinheiro e enfim, no meu nome. Amém, irmãos? E aí a gente resolveu procurar meios aí para que possamos, ou para que pudéssemos então cortar a nossa conta ali do nosso WhatsApp antigo. Estamos com outro número, só que algumas redes sociais nossas nós não conseguimos ainda ativar. A gente está transmitindo pelo Prism Live e ele conecta com ambos as redes sociais, o Facebook e o YouTube. Então não deu para conectar com o YouTube, e eu lamento muito porque tem muitos irmãos que dependem do YouTube para
assistir as nossas lives. Aqueles que não têm o seu Facebook hoje ficarão sem ver o culto. Amém, meus irmãos? Mas então só justifico isso diante da igreja nessa noite. Mas, como eu disse, hoje estamos em um culto de ação de graça. Todos são bem-vindos. A Dina ali, seu esposo também, né? A irmã Clair também, nosso irmão Anilton. Eu já ia dizer Hilton, Anilton. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que de uma forma especial Deus continue abençoando todos vocês. Alegria ver o nosso irmão Ronaldo também aqui, né? O Luiz Carlos é de casa, ele já vai me mandar um pix depois, né, irmãos? Aleluia. O irmão Luiz Carlos foi um que recebeu, né? Uma mensagem aí pensando que era o pastor Rogério e não era. Por isso que eu mexo com ele aí, ó, o meu pix está garantido. Amém, meus irmãos? Então vamos, em nome de Jesus, ler a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler livro de Gênesis, capítulo 12, né? O primeiro livro da Bíblia. E eu quero falar aqui a respeito de uma mensagem, não que eu já não tenha pregado sobre ela, mas Deus nesta noite falará conosco de uma forma especial, através desta mensagem, nesta noite. Capítulo 12, a partir do verso de número 1. Tem um tema aqui no cabeçalho da minha Bíblia, e algumas outras Bíblias têm um outro tema, mas na minha Bíblia diz o chamado de Abrão. Então diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: Abrão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis sentar em nome de Jesus, meus irmãos. Tem um carro ali na frente. Amém. Diz assim então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, o chamado de Abrão. Nós estamos diante de um grande acontecimento que sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes acontecimentos da história deste personagem bíblico chamado Abrão. Quem era Abrão? Abrão era um homem na qualidade comum, como nós, homens. E sabemos que Abrão, ele, com toda a sua vida, com toda a sua experiência, como a família, com a casa do seu pai, porque a Bíblia diz que Abrão vivia com seu pai. Mas o que me chama muito a atenção na história deste personagem bíblico é o fato de que a convivência que Abrão tinha com a sua família, ela não condizia, não podia de forma alguma levar o que aconteceu na sua vida, que foi o seu chamado. Por quê? Porque a Bíblia, quando fala do pai de Abrão, está mostrando um homem completamente diferente daquilo que era Abrão. Ou seja, Abrão, sem ter um amplo conhecimento de quem era Deus, ele já mantinha um contato com Deus. Abrão, sem fazer a prática do sacrifício, a Bíblia diz que ele, meus irmãos, ele já mantinha um amplo contato com Deus. E aí você me pergunta, mas como que um homem que não recebeu nenhuma instrução a respeito de quem era Deus, como que ele poderia manter um contato com Deus? Ora, a história, ela nos afirma e nos mostra que Abrão, ele conhecia um pouco da história de Deus,
por meio de outras pessoas. Embora ele vivendo em um lugar completamente isolado, completamente afastado de uma cidade, Abrão, ele já chegara aos ouvidos, porque muitos mercadores na época, quando eles passavam, faziam a sua trajetória, os mercadores trazendo as suas fazendas, até mesmo aqueles que buscavam cordeiro, os animais, enfim, porque havia um amplo comércio, tanto de fazenda quanto de animais, certamente passavam pela tenda de Tera, seu pai. Também passavam a argumentar, a conversar com Abrão. E certamente alguém começou a falar a respeito de um Deus vivo, de um Deus que poderia mudar todas as coisas. Então a história afirma que Abrão, ele recebe, ou seja, ele então tem um amplo conhecimento, ele conhece verdadeiramente quem era Deus. Daqui começa, meus irmãos amados, Deus olhar para a vida de Abrão. E quando eu falo em olhar de Deus em uma vida, eu estou dizendo no olhar de Deus, não só no seu exterior, não só naquilo que ele tem, aquilo que ele possui, mas Deus passa a olhar a integridade que existe em Abrão. E Deus passa os olhos sobre a vida de Abrão, e certamente algo agrada ao coração de Deus. E aí Deus passa a fazer uma profunda análise sobre a vida de Abraão. E de fato Deus, ao começar a passar os olhos sobre ele, começa a ver algumas coisas que precisavam mudar, para que a promessa de Deus na vida dele fosse executada. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa para Abrão, e a promessa que Deus tinha para Abrão, todos nós já conhecemos, e acabamos de ouvir quando lemos o texto: a multiplicação da sua descendência. Ora, só que quando Deus passa os olhos sobre a vida de Abrão, Deus passa a perceber uma tristeza profunda na sua alma. Deus passa a perceber que precisava acontecer alguma coisa com Abrão, aleluia. Ou seja, Abrão era triste porque ele ainda não tinha recebido a oportunidade de ser pai. Por que ele não era pai? Porque sua esposa era estéril, não podia dar filho, tinha uma enfermidade. Porém, para que a promessa de Deus ela pudesse vivificar na vida de Abrão, Deus precisava fazer um milagre na vida de Sara e sua mulher. Aqui a jovem Daniele dizia: Deus vai fazer milagre hoje aqui, e eu não tenho dúvida que o mesmo Deus que agiu na casa de Abrão é o Deus que está aqui nesta noite, nesta casa. E vou dizer e ser usado, porque o Espírito Santo, ele toma a minha boca nesta noite para dizer: vai acontecer milagre hoje aqui. Só quem acredita, dê glórias e exalte ao nome dele. Deus precisava curar Sarai, sua mulher. Deus precisava fazer um milagre em sua mulher. Quando entramos no capítulo 12, e no verso 1, nós vamos olhar aqui que Deus faz a primeira exigência a Abrão. Estamos falando de um chamado de Deus a alguém, que Deus queria se utilizar da sua vida. Veja bem, estamos falando de alguém escolhido. Estamos falando de alguém que estava sendo chamado. Estamos falando de alguém que Deus tinha projeto. Estamos falando de alguém que decidiu Deus em fazer algo na sua casa.
Você não pegou, e eu vou repetir. Deus decidiu fazer algo na casa de Abrão. E quando Deus fala desta forma, nesta palavra, Ele definitivamente está dizendo hoje para a igreja que aqui está reunida: hoje eu decidi fazer algo também na sua casa. Se você crê, glorifique e exalte a Ele. E quando Deus decide fazer alguma coisa, não existe governo. Quando Deus decide fazer alguma coisa, não existe nenhuma forma humana capaz de deter a operação de Deus. Quando Deus decide alguma coisa, nem as potestades enfrentarão a Deus indo contra a sua decisão, porque Ele é Deus, e quando Ele diz eu vou fazer, Ele faz, e quando Ele diz eu não farei, Ele não faz, porque Ele é Deus. Amém? Deus olhou para a casa de Abrão. Deus passou a olhar para a casa de Abrão, e quando Ele olha para a casa de Abrão, para que o milagre precisasse acontecer, ou o projeto ser concluído na vida dele, qual era o projeto? A sua descendência ser multiplicada. Volto a dizer, precisava haver um milagre em Sarai, sua mulher. Sabe o que Deus me faz eu fazer uma pausa aqui e te perguntar? Qual milagre está faltando acontecer na tua casa? E aí eu não estou falando aqui de milagres físicos, embora que muitas vezes é necessário na nossa vida, porque somos humanos e somos sujeitos a enfermidades e a tantas coisas. Mas estamos falando também de um milagre que precisa ser realizado em nossa vida espiritual. Então o Espírito de Deus, Ele pergunta: qual milagre você deseja hoje que aconteça e que mude definitivamente a história da tua casa e principalmente da tua família? Amém? Voltando à palavra, Abrão, ele recebe então a primeira ordem específica de Deus. E ele ouve as seguintes palavras da boca de Deus, dizendo: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, sai da tua casa e do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Tem algo lindo aqui que eu tenho que dizer para a igreja. Escute, olha o que diz a palavra de Deus. Vou ler o texto, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Primeiro, sair da terra. Sai da tua parentela. Segundo, sai da tua parentela. Terceiro lugar, e da casa do teu pai. O que Deus quer dizer para nós aqui hoje? Tem muita gente apegada em muitas coisas, e eis a razão do milagre não acontecer. Tem gente que ouviu já a voz de Deus, da mesma forma que Deus falou com Abrão, dizendo: sai da tua terra, mas continua na terra. E quando eu falo terra, eu estou falando mundão. Quando eu falo terra, eu estou falando mundo. Tem gente que ainda está com um mundo entranhado na sua vida espiritual. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo a palavra diz amém. Então o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, ou seja, desvincula-se de tudo que tem dentro do mundão que tu vive aí, na casa do teu pai. Amém? A primeira exigência de Deus era: sai da terra. Para nós que estamos aqui hoje é: sai do mundão. Tem gente que quer ser crente, mas ele não sai da sua boca a musiquinha romântica. Tem gente que quer ser crente, mas não sai dos seus ouvidos a musiquinha do Roberto Carlos, ou do Amado Batista. Tem gente que quer ser crente, mas ele ainda está pegado no mundão. E aí é que está o problema. Porque os olhos de Deus, os mesmos olhos que passaram a olhar a vida de Abrão,
É o mesmo olhar que hoje está olhando para nós. Os olhos de Deus, Ele não só está sobre a tua vida quando está aqui sentado ouvindo a palavra, mas os olhos de Deus estão conosco aqui, na nossa casa, no nosso trabalho e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Então o mundão ainda está entranhado dentro de nós. E isso faz com que nós tenhamos uma grande guerra de espírito. E aí se confirma o que o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas epístolas, quando ele escreve uma das epístolas a Efésios, no capítulo 6. No capítulo 6, verso 10 em diante, quando ele diz: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sobretudo, estáis firmes. Ou ele começa a instruir aquele povo dizendo e falando a respeito das armaduras espirituais. Depois você lê em casa. Ali tem todos os requisitos e todas as armas que o crente tem que ter para não ser atingido e para que o mundo não entre na sua vida. Abraão precisava que Deus fizesse algo novo na sua vida, mas para isso ele precisava sair da terra. E quando ele fala sair da terra, ele está dizendo: sai do mundão. A história do evangelista Ricardo não nos revela qual era o passatempo de Abraão. O que ele tinha? Se era uma cancha de osso? Não sei, mas existia alguma coisa. Então quando Deus diz: sai da tua terra, Ele estava dizendo: tira de ti tudo aquilo que não está me agradando e que futuramente poderá servir de empecilho para que o meu projeto se estabeleça na tua vida. É isso que Deus está falando com você aqui hoje. Tira aquilo que pode estar sendo um empecilho de um grande milagre acontecer na tua vida. Amém? Então ele diz: sai da tua terra. Muito bem, sair da terra. Abraão poderia dizer assim: normal, levantarei meu acampamento e sairei. Só que Deus faz a segunda exigência: sai da tua terra, versículo 1 do capítulo 12, e da tua parentela. Tem gente que vai me bater hoje aqui. Sai da tua terra, sai do mundão. Sai do meio da tua parentela. Aqui está um outro problema. Parente é bom. Quem não gosta de ter um primo, uma prima, um tio, uma tia? É bom. Mas o Senhor exige, e Ele fala com Abraão dizendo: sai do meio dos teus parentes também. Te desvincula deles. Ou seja, Deus te escolheu para ser uma bênção. Pai, pastor, mas é errado que eu queira que o fulano seja abençoado? Não é errado. Mas muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com os outros e deixamos de nos preocupar com nós mesmos. E aqui está o erro. Abraão, ele era um homem de bom coração. E certamente quando ele olhava para os seus parentes, era por isso que a Bíblia diz, e a história diz, que ele tinha servos e servas, e ele tinha ao seu convívio os seus parentes, os seus familiares conviviam com ele, seu pai, sua mãe, etc. Só que por ele ser um homem de bom coração, a Bíblia diz que ele se preocupava, a história diz que ele se preocupava mais com seus parentes. Amém? E aqui está algo interessante que o Espírito de Deus está me ordenando a dizer. Deus jamais está nos dizendo aqui que nós tenhamos que ignorar os nossos parentes. Não é isso. Mas Deus está dizendo na sua palavra assim: não se apega muito. Tem gente que diz assim: eu não vou me converter porque meu esposo não quer se converter.
Tem gente que diz assim: eu não quero ir para a igreja porque a minha esposa não quer ir. É isso que a Bíblia está se referindo hoje aqui. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo a mensagem de Deus, diga amém. Então sai do meio dos teus parentes. Ou seja, aquele cântico que eu ouvia quando era pequeno lá na escola dominical: se meu pai não vai, não impede a mim. Se a minha mãe não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém, irmãos? Então é o seguinte, Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, sai do mundão, sai do meio dos teus parentes, deixa eles, porque se eu tenho promessa para ti, que tu serás pai de uma grande nação, todos estão incluídos nesta promessa. Ou seja, tem cuidado de ti primeiro. É o que Deus está dizendo aqui nesta noite: cuida de ti primeiro, porque os teus parentes Deus vai cuidar, da tua casa Deus vai cuidar, da tua família Deus vai cuidar. E é os mesmos olhos que passaram sobre a vida, a casa de Abraão, é os mesmos olhos de Deus que estão passando sobre a tua casa, sobre a tua família. É os mesmos olhos de Deus, é o mesmo olhar, é o mesmo olhar. Amém? Sai do meio da tua terra, ou do meio dos teus parentes. E aí a terceira exigência de Deus: e da casa do teu pai. Abraão poderia ter feito uma análise profunda de quem ele era dentro da casa do pai. Abraão poderia ter feito uma análise profunda e dizer assim: eu estou bem estabelecido aqui, eu tenho gado, eu tenho fazenda, eu tenho tudo dentro da casa do meu pai. Ou seja, tudo que o meu pai está adquirindo é meu. Tudo o que meu pai tem, seja em especiarias de ouro, de prata, é meu. Todo conhecimento que o meu pai tem, este conhecimento foi automaticamente passado para mim. Então Abraão poderia dizer assim: eu estou confortavelmente bem na casa do meu pai. E aí, se você olhar quem era Abraão dentro da casa do seu pai, você vai ver que ele tinha tudo, ele possuía tudo, porque a Bíblia Sagrada diz que ele tinha servos e servas ao seu favor. E aí Deus vai lá e toca. Olha o que Deus faz. Sabe que tem muitas pessoas que não entendem como Deus age, e tem coisas que não é para nós entender mesmo, porque Deus sempre vai agir no sobrenatural, naquilo que nós não temos capacidade para entender. É aí que Deus age, é aí que Deus opera. Então Abraão, ele poderia ter dito assim: estou confortavelmente vivendo aqui debaixo da tenda do meu pai, não há necessidade de eu jogar tudo isso fora. Mas ele perderia o projeto de Deus estabelecido na sua vida. Amém? Só que o texto sagrado diz que a ordem de Deus era sair até mesmo da casa do seu pai. E quando ele ouve estas palavras, o versículo 2, o Senhor diz para ele assim: farei de ti uma grande nação. Aleluia. Abraão, eu decidi no meu coração de fazer de ti uma grande nação. Abraão poderia ter contestado a Deus e ter dito assim: mas a minha mulher, ela tem uma enfermidade. Mas o texto sagrado diz que Abraão creu. Arabacanta labaxaia. Farei de ti uma grande nação, Abraão. Abraão creu. Ele não contestou, ele não ousou a lembrar Deus, porque Deus não se esquece. Ele poderia ter dito assim: Deus, eu quero te lembrar que a minha esposa é doente, é enferma. Não, Abraão creu. E aqui está o segredo:
acreditar, irmão. Eu tenho costume sempre de dizer aqui em cima deste altar, quando prego a palavra de Deus, de que seja rastejando, mas nunca deixa de acreditar. Porque este é o segredo. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Abraão creu, Abraão acreditou. E aí o Senhor diz: sai da casa do teu pai. E ele fala mais: para uma terra que eu te mostrarei. Deus não chegou e disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra, para a terra tal, que está em tal local, geograficamente em tal área. Não, eu ainda vou te mostrar. Ou seja, ele tem que sair, ele tem que peregrinar, e no meio desta caminhada será mostrado para ele a terra que o Senhor quer que ele habite. Não parece igual, não parece semelhante ao que Deus faz com nós? Aleluia. Você está peregrinando, e durante esta peregrinação da tua caminhada espiritual, você sabe que tem uma terra que está pronta, que está preparada, que é no céu. Mas chegar no céu requer algumas coisas. Então parece que tem algo semelhante aqui, para mim e para você, para a igreja da era que nós estamos vivendo. Existe um lugar, existe uma terra que está preparada para cada um de nós. Quem não conhece a palavra de João 14, versículo 1, que os discípulos estavam lá todos meio preocupados, alguns entristecidos no espírito e na alma, e o Senhor então diz para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo: porque olha a terra, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito: vou para o céu, preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, olha a promessa, vocês estarão comigo. Amém? Então existe lugar, existe a terra, existe a promessa, agora você tem que lutar para alcançar. Pastor, mas está difícil a luta. Continua lutando. Creia. Creia, porque o Deus da promessa é o Deus que cumpre a promessa. Amém? E aí então o Senhor diz para ele: sai da casa do teu pai, para uma terra que eu ainda te mostrarei. E ele diz: farei de ti uma grande nação. E aí aqui está a promessa gloriosa, que Abraão escuta da boca de Deus dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Amém? Querida, querido, não te preocupa se alguém está fazendo algum mal para ti, porque tu és servo, tu és serva de Deus. Todo mal levantado contra você recai sobre quem está fazendo. Não te preocupa, é a palavra de Deus, porque o Senhor diz: eu vou te abençoar aqueles que te abençoar. Aqueles que dizem assim: não, olha, como eu gosto de ver o evangelista Ricardo adquiriu ali um Focus, e aí Deus vai me abençoar. Mas Deus detesta aquele que diz assim: tomara que o evangelista Ricardo quebre a cara com esse Focus. O que ele está desejando para o evangelista Ricardo está recaindo sobre ele. É assim que funciona. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. É isso que Deus disse para Abraão: eu vou abençoar todos aqueles que te abençoar, e todos aqueles que amaldiçoar a ti, eu amaldiçoarei. E o Senhor está dizendo para a igreja nesta noite: ei, levanta a tua cabeça, porque eu tenho chamado vocês, eu tenho levantado vocês, e eu tenho abençoado vocês. Agora não te preocupa com aquilo que o outro possa dizer ou possa fazer contra vós, porque eu sou o Senhor que vos tenho abençoado.
e vos tenho chamado para uma grande e gloriosa obra. Só quem tem Jesus no coração entende o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite. É um culto de ação de graça. E Deus tem prazer em abençoar os seus escolhidos. Você é um escolhido. Você pode nem estar no hall de membro da igreja, mas só o fato de você estar aqui hoje é porque o Espírito Santo está incessantemente batendo no teu coração. Você é um escolhido, você é um chamado. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia. E no seu tempo, Deus fará proezas. Vou repetir. No seu tempo, Deus fará proezas. Amém? Dando sequência e já encaminhando para o final. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí o Senhor Deus diz para Abraão assim: e em ti, não é no José, não é na Maria, não. Ele está dizendo em ti. Não é em Tera, seu pai. Não é em alguém lá de dentro dos parentes que Deus mandou que ele se afastasse, que ele saísse do meio. Mas Deus estava dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. Encerro esta mensagem dizendo para os irmãos o seguinte: o que aconteceu na vida de Abraão, em todo este contexto? Ele passou por poucas e boas. Quem conhece a história de Abraão sabe, não há necessidade de eu narrar toda ela aqui, para chegar no objetivo, porque estamos chegando já no final. Tudo que Abraão passou e serviu de experiência na sua caminhada até que o projeto de Deus concluísse na sua vida, que era o cumprimento da promessa que Deus estabeleceu para ele e para a sua casa. Amém? Mas a primeira coisa que precisava acontecer era um milagre dentro da sua casa. Aí eu não estou falando tenda. Aí eu não estou falando em ambiente familiar, casa onde o pai está, não. Eu estou falando no momento que Abraão toma a decisão de sair. No momento que Abraão parte rumo a uma terra que Deus ainda revelaria para ele. Então Deus faz um milagre. Ele passa a fazer um milagre em quem? Em Sarai, a sua mulher. Ele cura a sua mulher. E aí o que acontece? Todos nós sabemos da história. Sara ou Sarai, porque a primeira coisa, além de, para concluir aqui, o que acontece é Deus mudar o nome de Abraão, né? A Bíblia diz que ele passa a chamar Abraão. E Sarai, sua mulher, enquanto ela estava doente, ela chamava-se Sarai. Depois que ela foi curada por Deus, ela passou a ser chamada Sara. Amém? E num belo dia, Sara acorda e diz assim: Abraão, talvez até com muito carinho, ela vai para Abraão e diz assim: meu amor, eu tenho uma notícia para te dar. Que notícia você tem para me dar? Estou grávida. Pensa que Abraão chegou e disse assim: não, mas isso é impossível. Não. Abraão se alegrou. Deste período, todos nós sabemos, principalmente os casados, sabem que a esposa, quando ela está grávida, existe um processo para gerar esta criança no seu ventre. 9 meses. Alguns, como a Dâmaris, antes. Não foi antes? Ah, não. Eu sempre troco. É eu que isso aqui. Que a minha mãe, né, me teve antes do prazo. Alguns apressadinhos, como eu posso dizer assim, né, irmãos? Amém? Mas o Pedro foi, eu tô lembrando agora que ele precisava dos pulmões fortalecer aí. Foi preciso dar algumas injeções e etc.
Tá, eu estou confundindo. Mas o que eu quero dizer aqui no encerramento desta mensagem é o seguinte: Sara passou a ter no seu ventre o projeto. Qual o projeto que estava no ventre de Sara? O projeto de que através desta criança, irmão Luiz Carlos, se tornaria Abraão pai de uma grande nação. Então quero dizer que durante este período de tempo de uma gestação, Sara estava gerando. Olha, eu vou repetir para você, da glória a Deus. Dentro do período desta gestação, Sara estava gerando o projeto de pai de uma grande nação. Amém? Sabe o que é? Todos os dias Abraão se acordar e olhar para sua esposa grávida. Aí está o meu projeto. Todos os dias, Abraão, quando saía, quem sabe para o trabalho da lida do campo, quando ele retornava, ele olhava para sua esposa gravidíssima, e ele dizia: aí está o meu projeto. Amém? Ei mulher, ei homem, você sabia que você também é um gerador? Deus está gerando, e Ele quer gerar através de você o projeto que Ele estabeleceu no futuro, para que se cumpra na tua vida. Quantos crentes nesta noite eu posso observar aqui nesta casa de oração, que são verdadeiros geradores do projeto que Deus tem estabelecido para este lugar, e até mesmo para a tua própria família. Oh glória! Agora Deus me manda dizer o seguinte: não desanima. Toda gestação ela tem um risco. As mulheres que estão aqui nesse culto nesta noite entendem bem o que eu estou dizendo. A Dâmaris na sua gestação teve risco de perder o Pedro. Algumas mulheres estão aqui também, quem sabe quanto risco tiveram na sua gestação. Então o que eu quero dizer é o seguinte: toda gestação ela corre um risco. Aleluia. Então, se nós somos geradores, se nós estamos aqui hoje, somos gestantes espirituais daquilo que Deus tem estabelecido para acontecer através da nossa vida, nós também sofremos risco de perder. E eu vejo tanto crente perdendo. Aleluia. Mas nesta noite Deus está dando graça para os geradores espirituais, nesta noite, vencerem todos os obstáculos, para que se cumpra o que Deus estabeleceu através da tua vida. Então vou profetizar que nessa noite Deus fará cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu na tua vida, custe o que custar, haja o que houver. Somente eu te peço uma coisa: não deixa de acreditar. Porque Abraão creu. E o acreditar de Abraão foi tão sério, que quando nasce seu filho Isaque, que foi a alegria da sua família, Isaque cresce, e quando ele atinge a idade de 13 anos de idade, conhece o que é o bem e o mal. Já com 13 anos de idade já conhece tudo, já sabe tudo. E lá está Abraão, porque aí ele passa a sacrificar a Deus. E o menino Isaque todos os dias ia com seu pai a sacrificar. Então Deus mais uma vez se apresenta a Abraão e diz para ele: Abraão, meu servo, capítulo 22 do mesmo livro: pega os utensílios para o sacrifício, porque hoje é dia de sacrificar. Sobe ao monte Moriá, vai tu e o teu filho. E quando tu chegar lá no monte, ou a caminho do monte, tu não leva nenhum cordeiro para o sacrifício. Ou seja, nenhum animal leva contigo. Vai somente tu, o teu filho. E o que Abraão faz? Chama seus servos, pega o animal, o jumento, coloca as tralhas todas ali em cima do jumento, pega os utensílios para o sacrifício, coloca sobre o jumento, e lá vão eles os três.
filho, pai e servo. E lá no meio da caminhada, Isaac, que não era bobo, no meio do caminho ele disse assim: pai, está faltando alguma coisa aí, não está? Não, meu filho, não está faltando nada. Não, está faltando, pai. Eu estou acostumado a sacrificar contigo. Eu estou vendo todos os utensílios para o sacrifício. Mas aonde está o cordeiro, pai? Abraão olhou para o seu filho e disse: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. E durante a caminhada até chegar ao pé do monte Moriá, sempre foi a mesma conversa: o cordeiro Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? O trabalho para ti Deus proverá. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Todos os teus objetivos que você não tem alcançado e quem sabe está desanimando na tua fé, Deus está dizendo: eu vou prover. Deus vai prover. Ele proverá para você. Amém? Quando ele chega bem debaixo do pé do monte, ele barra o seu servo e ele diz: fica aqui. A partir desse momento, eu e o menino subiremos. Nós vamos apresentar o sacrifício a Deus. Depois retornaremos. Ô irmão, para aí, ele estava levando o filho para matar. Não é isso que diz o texto, capítulo 22? Deus não pediu o filho dele em sacrifício? Sim, então o menino seria morto, seria queimado no fogo, oferecido a Deus. Agora olha a crença, olha a tamanha fé que possuía Abraão em Deus, que ele disse para o servo: eu e o menino subiremos, vamos sacrificar a Deus. Não tinha cordeiro nenhum. Mas ele disse, até o servo poderia até balançar a cabeça: mas vão sacrificar o que se não tem cordeiro? Amém? Mas ele disse: eu e o menino subiremos, sacrificaremos a Deus e retornaremos para vós. Ou seja, eu e o menino voltaremos. Por quê? Porque ele sabia que se Deus permitisse que o menino fosse morto, que o menino fosse queimado e oferecido das cinzas, Deus ia fazer o menino ressuscitar de novo. Era essa tamanha fé que Abraão possuía. Por isso ele é chamado pelos historiadores da Bíblia o pai da fé. Amém? E todos nós conhecemos a história. Ele não sacrifica o menino, porque quando ele levanta a mão para matar e imolar o seu filho, como ele fazia com o cordeiro para o sacrifício, o Senhor diz assim: não faça mal ao teu filho, porque tu provou agora, tu acaba de provar quem tu és para mim. Estou falando em outras palavras para você entender. E quando Abraão olha para o lado, ele vê o cordeiro preso pela cabeça em um arbusto. E aí se confirma a sua palavra na caminhada, quando ele olhava para o seu filho e dizia: meu filho, o cordeiro Deus proverá. E ele pega o cordeiro, imola o cordeiro, aleluia, coloca fogo sobre o cordeiro, apresenta a Deus como sacrifício e desce do monte, ele e o menino, para o servo. Amém? Esse é o Abraão que nós conhecemos da Bíblia. E o que Deus quer dizer conosco nessa história? Você já vai se colocando de pé. Deus está dizendo assim, ó: seja qual for a circunstância que você esteja passando na tua vida, na tua caminhada, lembra-te de que as promessas de Deus são vivas, continuarão em tua vida, e ela vai se cumprir. Agora você precisa colocar no teu coração e estabelecer algo no teu coração. O que? O que Abraão colocou no seu coração: fé.
acreditar até o final. Irmão, seja de arrasto. Eu prego sempre aqui, volto a dizer nessa noite. Continua firme na caminhada. A circunstância está dizendo ao contrário para você, mas você continua com o olhar voltado para o céu, porque você sabe que lá do céu é que vem a tua redenção. É o Senhor que te abençoa, é Ele que está conosco, e é Ele que é fiel para abençoar a tua vida. Amém? Quantos entenderam a mensagem de Deus? Diga amém. Vamos orar então? Henrique, pega ali o instrumento, faz favor. Está voltando a gripe, irmão. Só Jesus na causa. Faz um ré menor para mim aí. Abraão creu na promessa de Deus e Deus cumpriu a promessa. Eu falo com crentes nessa noite aqui que tem promessa de Deus na sua vida. Tem ou não tem? Tem crente cheio de promessa de Deus aqui ou não? Claro que tem, eu sei que tem. Deus é fiel naquilo que Ele fala. Aleluia. Faz um ré menor aí. Amigo, se tu quer dá um passo decisivo agora ao encontro de Jesus, não irás te arrepender. O que falta em tua vida, Cristo hoje quer te dar, porque o dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã entregue nas mãos de Deus, Deus proverá. Talvez está faltando paz no teu interior. Dá um passo para Jesus e verás que imenso amor. Jesus disse: a paz vos deixo. Jesus disse: a paz vos dou, porque o dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã entregue nas mãos de Deus, Deus proverá. O dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã Deus proverá. O dia de amanhã entregue nas mãos de Deus, Deus proverá. Fecha os teus olhos e vamos orar a Deus nesta noite. Querido Deus e Pai, eu estou na Tua presença neste momento, Deus. Em primeiro lugar, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania. E sei que não existe outra forma de entrar-se no átrio celestial se não for através da oração, da súplica que estamos fazendo aqui. Ao mesmo tempo que nós oramos, entendemos que o Teu Espírito Santo está agindo, e de uma forma muito especial. Ele já tem colhido a oração de cada um que aqui está orando comigo neste momento, seja aqui dentro do templo, ou aqueles que estão dentro da sua casa nos assistindo através do Facebook. Senhor, Tu é aquele que, da mesma forma que o Teu olhar passou, Senhor, sobre a vida de Abraão, é o mesmo Deus que o Teu olhar passa neste momento sobre cada vida que está aqui dentro desta casa de oração.
Meu Deus, Tu é aquele que provém tudo, Tu é aquele que sabe de tudo, e nada, Senhor, escapa do Teu olhar e das Tuas mãos, ou seja, nada saiu do Teu controle, aleluia. Embora que a circunstância diga o contrário, Senhor, mas Tu é aquele que continua no controle de tudo, Tu é aquele que controla todas as coisas. Portanto, meu Deus, eu Te peço agora em nome de Jesus, entra com providência sobre a vida desta família, este lar, meu Deus, esta casa, Senhor, este homem, esta mulher, que precisa do toque do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nesta noite toque no profundo da sua alma, porque não é o pastor, não é uma boa liturgia que faz convencer o homem do pecado, não, mas é o Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo comece neste momento a encontrar corações abertos aqui nesta noite, para entrar de uma forma bem especial. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre corações desejosos para ser tocado pelo Teu poder aqui. Ribacam placanto ni placara bashuri abarrai. Riblombarabasuri cantarabasuri andarabacaia. Eu sei, Pai, que o inferno trama. Eu sei que o diabo se levanta. Eu sei que o inimigo tem se levantado furiosamente, até mesmo dentro do átrio, do que é chamado a Tua casa. Mas nesta noite o Teu Espírito tem ampla liberdade aqui. Vem, Espírito Santo, e começa a tocar. Vem, Espírito Santo, e começa a tocar. Vai tocando, isso. Vai tocando neste coração desejoso. Aleluia. Vai tocando, Jesus, nesta noite, neste coração aflito, nesta alma, Senhor, que está abatida. Vai tocando, Espírito de Deus, porque Tu é aquele que convence. Aleluia. Tu é aquele que pode fazer o que o ser humano não pode fazer. Tu entra aonde a medicina não pode entrar. Pai querido, ouve a oração dessa mãe, ouve a oração desse pai agora, ouve a oração deste filho, ouve a oração deste esposo, desta esposa. Entra nesta noite e começa a derrubar, Senhor Jesus, todos os obstáculos, e que a Tua igreja desfrute nesta noite da ação do Teu Espírito. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Deus está agindo aqui, Deus está agindo aqui, Deus está agindo aqui, Deus está agindo. Isso, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar para a presença, dá lugar para a presença. Deixa Ele te tocar. Deus proverá para ti a saúde, Deus proverá para ti a solução do teu problema. Deus proverá, Deus proverá. Ele está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Já tem gente que entendeu, já tem gente que já entendeu que a ação que está acontecendo aqui é sobrenatural, é a ação do Espírito Santo de Deus que está no meio da igreja. Deixa Ele te tocar, vai, deixa Ele te tocar. Toca, Senhor, aí, vai, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca. Quem não sentiu ainda a presença dEle, comece a sentir agora, passe a sentir agora. Quem não sentiu a glória dEle ainda, comece a sentir agora. Você aí na tua casa que está me assistindo, quem sabe você está lutando, quem sabe você está passando por um problema difícil, passa a sentir agora que Jesus está aí. Ele acabou de entrar. O rabacanta rabassá, ribacanta rabachúria, alabacanto placa rabachaia, ribarabacanta rabachaia. É a glória, é a glória, é a glória, é a glória, é a glória dEle, é a glória dEle. Já passou a invadir esse lugar, já chegou até você. Então abra a tua boca e dê glória. Abra a tua boca e dê glória. Se tem língua estranha, fale em língua estranha. Se tem língua estranha, fale em língua estranha. Deixa Ele te tocar nessa noite. O Ramacanta Rabachaia, Iricalabassou, Alamassuri andarabacalabacara, Bassuri andarabachaia.
Meu Deus! Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que Ele já providenciou. Deus está dizendo que Ele já providenciou. Ele é o Deus da providência. E Ele desceu pela tua causa. Teus filhos retornarão para esta casa. Eles voltarão porque eu tenho projeto, diz o Senhor. A tua oração, a tua lágrima chegou na minha presença. Só quem acredita adora, só quem acredita adora. No dia de amanhã, Deus proverá. O dia de amanhã, Deus proverá. O dia de amanhã, entregue nas mãos de Deus. Deus proverá. O dia de amanhã, Deus proverá. O dia de amanhã, Deus proverá. O dia de amanhã, entregue nas mãos de Deus. Deus proverá. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Tão fraco para quem foi abençoado, hein? Amém, meus irmãos? Tá fraco ainda. Sabe o que Deus quer ouvir aqui? Aquele amém de explodir tudo. Vamos dizer? Amém, meus irmãos? Amém. Oh, agora melhorou. 89% melhorou. Mas eu quero um 100% para Jesus. Te preocupa que não vai doer tua garganta. Se tiver alguém aqui com um problema de garganta, que nem ontem que foi curado lá. Ontem lá no culto, né? Irmão Ezequiel foi curado da dor de garganta ontem lá, de placa que estava na sua garganta. Amém? Então não te preocupa, se tiver alguém que está doendo a garganta, quando você der esse amém, aí a dor vai sair em nome de Jesus. Eu creio, amém? Então vamos dizer um amém bem forte. Amém, meus irmãos? Amém. De novo, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, agora bate palma para Jesus bem forte. Sente só um minuto que eu só quero dar um anúncio aqui para vocês. Hoje vamos terminar bem cedo. A gente costuma sempre terminar 9 horas. Vamos sair um pouquinho mais cedo. Queridos, terça-feira nosso culto de oração, às 20 horas. Eu sei que Deus vai abençoar muito a vida dos irmãos. Quem está orando às 3 horas aqui? Quem está orando às 3 horas? No momento que aconteceu isso aí, os irmãos perderam o contato, né, comigo, porque já nem o aplicativo eu já coloquei mais de oração. Mas estou fazendo uma proposta para os irmãos aqui agora. Quem quiser continuar orando às 3 horas da manhã, continua. Tá bem? Aí está no teu coração. Mas eu tenho uma nova proposta para fazer hoje. Aí não necessita eu colocar um aplicativo e para contactuar com os irmãos, ter contato melhor com os irmãos. Eu queria fazer uma proposta de oração. Nós já tínhamos feito isso há algum tempo. Quem é que dorme antes da meia-noite aqui? A Marta. Tá bem. O irmão ali também. Bom. O Zé também. Irmãos, vamos fazer uma proposta com vocês. Vamos orar meia-noite todos juntos? Vamos orar meia-noite? Aí não necessita eu fazer um grupo. Né? Quem dorme cedo, o diácono Pedro me dá uma ideia aqui muito boa. Faz a oração meio-dia. Tá bom? Aí faz aquele grupo ali, ó. Os irmãos que não conseguem orar meia-noite, porque já estão dormindo, estão fora do ar, como essa é a palavra, né? Você ora meio-dia. Eu não estou dizendo para você orar meia hora, 1 hora. Quem conseguir orar, melhor. Mas uns 5 minutos de oração, 2 minutos de oração. Começa com meio minuto. Quando você vai acrescentando, isso gradativamente vai se acrescentando. Tá
Tá bem? Tem tanta gente para você orar, eu não acredito que você consiga orar em 1 minuto e colocar o nome de tantas pessoas. Amém? Tá bem, meus irmãos? Então vamos orar a partir da meia-noite de hoje. Tá bom? Quem quiser entrar nesse compromisso de oração, entre na oração, tá bom? Todos nós vamos estar juntos na oração da meia-noite. Quem quiser continuar orando na madrugada, essa madrugada eu orei. Amém, irmãos? Mas quem quiser continuar orando, continua orando na madrugada. Mas esse objetivo que nós temos, que é para que Deus estabeleça uma cura para Claudinha, que a gente está orando, este é o propósito desta oração. Amém, irmãos? Então isso já está estabelecido agora a partir da meia-noite. Tá bom? Então todo o nosso projeto das 3 horas, ela passa para meia-noite. Amém? E nós vamos continuar orando. E eu sei que o nosso Deus é um Deus que tem poder para fazer milagres. E aí os nossos irmãos que precisam de oração, que você já conhece todos, seus nomes já estão incluídos nesta oração, continuaremos orando por eles. Bom, terça nosso culto de oração, quarta-feira lá na casa do irmão Dario, irmã Marta, a oração. Sexta-feira o nosso culto de libertação e unção com óleo. Sábado continua a nossa grande campanha, é a quarta noite da grande campanha na Garagem da Bênção. O que queres que eu te faça? Ou seja, neste sábado é a ceia, tá bom? Então não temos o culto sexta. Obrigado aí por ter me alertado. Sexta-feira não temos o culto porque sábado é a nossa Santa Ceia, tá bem, meus irmãos? E domingo estaremos aqui novamente com mais uma noite da família. Pastor, não tem uma nova campanha? Não, por quê? Porque nós estamos já se aproximando agora em julho do nosso 29º encontro da União de Homens. E o tema é, pena que o irmão Adão não está aqui porque ele ia gostar. O tema é, não haja silêncio em vós. Mas está pregando a poderosa palavra de Deus, pastor Nelson de Oliveira. Tá bem, irmãos? Estará aqui pregando nos 2 dias, sábado e domingo à noite. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Tá bem, irmãos? Então que Deus abençoe a todos. Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por este culto nesta noite. Quero mandar aqui um beijo no coração para minha professora, né? Vai ser sempre minha eterna professora Lorena, que está assistindo a nossa live aí, tá bem? Um beijo no teu coração aí, professora. Deus te abençoe grandemente, tá bem? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, estamos na Tua presença, gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus. Obrigado pelo culto, obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que representou a sua família nesta noite aqui. Deus, nos concede uma semana abençoada e que no decorrer desta semana nós venhamos usufruir, Senhor, da Tua bênção em nossa vida, ó Pai. E tudo que nós não conquistamos, ó Pai, nesta semana que passou, a partir da meia-noite de hoje, que o Teu povo conquiste em nome de Jesus, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga, amém. E a igreja diga, amém. Deus abençoe a todos, estamos na paz do Senhor Jesus, despedido.